Boa noite, nossos legionários. Estamos mais uma vez para um encontro virtual. Eu quero saudar vocês nessa noite fria, com as palavras das senhas diárias do Antigo Testamento, Oséias 10, versículo 12. Preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colhem as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Palavras assim que nos iniciam dando uma esperança, mas também nos trazem uma incumbência, voltar para Deus. Então é tempo da gente pensar isso para poder colher também essa colheita que o profeta Oséias nos fala. Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco nessa reunião e nos conduza também. Já dá saudade dos nossos encontros presenciais, mas vamos mais uma vez nesse encontro virtual. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, fala ao nosso coração a tua mensagem, nos dá o teu entendimento e a tua sabedoria através da tua palavra. Dá que esta noite de hoje também possa ser um momento de aprender contigo, de aprender com a tua palavra e o teu ensinamento. Isso pedimos em nome de Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Muito bem, legionários. Hoje nós vamos falar sobre Jesus como bom pastor e um pouquinho dos nossos animais domésticos. Porque acho que essa relação que a gente tem com os animais domésticos hoje é o que há de mais parecido com a relação dos pastores na época de Jesus com o seu rebanho de ovelhas, que não é como hoje se cria as ovelhas, Então, nós vamos falar disso também, pensar na nossa liberdade. Eu sei que a gente já está um pouquinho angustiado, a gente não pode ir, não pode vir, muda a bandeira, volta a bandeira, então a gente se sente também cerceado. Mas nós vamos ver que nem sempre isso deve ser encarado como algo ruim. Às vezes pode ser o cuidado do nosso Deus conosco, tá? Então, vamos nos preparar ouvindo o hino O Bom Pastor, de um coral lá de Guaramirim, onde está o pastor Cleito, que já foi pastor aqui, e com uma regente que já foi regente aqui também, a Michele Kluckert, eu acho que é. Ela postou o hino, vamos também iniciar a reflexão. Quem quiser abrir na Bíblia para acompanhar, é João capítulo 10. E os versículos depois eu falo, já pode abrir na Bíblia. Tá? Ouçamos o hino O Bom Pastor. Muito bem, o texto para hoje, então, João 10, 11 até 21, e nos diz assim, palavras de Jesus Cristo, Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor.
Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam: ele está dominado por um demônio, está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? E outros afirmavam: quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? Essa última pergunta é porque Jesus tinha acabado de curar um cego antes dessa palavra dele, dizendo que ele era o bom pastor. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus, aguarda no coração e a pratica no dia a dia. Amém. Muito bem, como eu disse antes para vocês, essa relação do pastor com as ovelhas, desse cuidado, né? Ele é difícil da gente entender hoje. Hoje a gente cria esses animais de forma diferente. Mas na época era muito parecido com o cuidado que a gente tem com os animais domésticos. E eu estive refletindo então sobre os animais que eu já tive. Depois que eu fui pastor, comecei a ser pastor, eu tive quatro cães já. Então, o primeiro eu adotei, ele estava andando numa estrada deserta lá, fui fazer um culto, quilômetros, não tinha ninguém, acho que foi abandonado, e eu peguei ele dentro do carro e cuidei dele, tá? Foi o meu primeiro cachorro. Mas ele já era um pouquinho grandinho, já era acostumado talvez a andar, e ele não parava dentro do pátio. Ele saía, depois ele ficou mais velho, ele fugia. Quando eu abri o portão para sair com o carro, ele saía também, eu já não conseguia mais trazer ele de volta, ele não dava muito ouvidos. Às vezes ficava mais de um dia fora, ele achava uma namorada por lá, e não demorou muito, acho que eu tive ele uns 2 anos, e ele foi envenenado. Então, ele voltou com ferida dessas andanças dele, então volta e meia eu tinha que cuidar dele, porque era um cara que voltava com pulga, era difícil. Ele não queria ficar e estava difícil de eu conseguir manter ele, né? E resultou também na morte dele. Foi um cachorro que morreu logo. Um dia de manhã ele estava envenenado, né? Tentei salvar, mas não deu certo. Depois disso eu tive outros 2, né? Porque eu pensei assim, talvez aquele um saía porque também não tinha companhia. Peguei 2, eles eram bons, cuidavam da casa. E desde pequenininho eu cuidei para que eles não saíssem, né? Mas só que era assim, um era mais de ficar em casa, né? E o outro ele queria muito ir passear, eu levava eles para passear, né? E quando eu saía para fazer culto, às vezes eu ficava 2 dias fora, aquele um puxava para sair sozinho. E daí também aconteceu a mesma coisa, eles começaram a sair, mas um levava o outro, né? Não era por conta dos 2, né? Mas ali a companhia que eu achei que ia ser boa, no fim não foi boa. E eles começaram a ir bem longe, os 2, e começaram a trazer bichos, matavam galinhas das pessoas. Quando eu chegava, às vezes eu saía na sexta-feira, quando eu chegava domingo de noite, umas 4, 5 galinhas mortas no terreiro. Fui em todos os vizinhos pedir se era de alguém, não era, mas eu cheguei a ver eles do outro lado da cidade, quando eu voltava das minhas rodadas de culto, do outro lado da cidade, eles estavam correndo por lá, eles vinham atrás do carro, né? Então eu tive que cercar, coloquei choque em volta da cerca, porque lá onde eu morava era tudo cerca de madeira, eles cavavam um buraco. Esse um que procurava para sair, ele cavava por baixo depois da cerca. Ele queria sair. Mas eu consegui dar uma dominada neles até, né? Quando eu me mudei, eles ficaram com as pessoas que moravam lá perto, isso era lá em cima, na Amazônia, não deu para eu trazer eles para casa. Mas eu pensei, quando eu tiver de novo um cachorro, eu vou cuidar ainda mais para não ter essa questão com ele sair do pátio, né? Agora nós temos a nossa última cachorra aí, já tem ela vai fazer uns 7 anos, 6, 7 anos,
eu nem saio para passear com ela. Mas, por outro lado, já é a segunda casa lá em Santa Catarina, nós morávamos, não tem cerca, ela respeita, e aqui também não tem cerca, eu posso soltar ela não vai para fora, porque eu já nunca nem mostrei para ela lá. Ela não sabe o que é ir passear. Às vezes eu penso que a nossa relação com Deus também é assim. Deus tem um cuidado conosco, mas a gente tem uma tendência de ir além do que pode ser. E às vezes Deus também toma umas atitudes conosco para que não aconteça o pior, como aconteceu com aquele primeiro cachorro que eu tinha, né, que acabou sendo envenenado, né? Às vezes Deus então toma umas atitudes que a gente até pensa que é nos cercear da nossa liberdade. A gente pensa, poxa, nós estamos vivendo numa época, num ano agora que a gente não pode fazer o que a gente quer fazer. Eu penso agora nesse último cachorro que nós temos, ele nem foi passear, porque eu não tenho uma rotina que eu posso dizer toda tardezinha eu vou levar um animal para passear, ou vou fazer alguma coisa. Eu tenho horários que não são certos, né? E então eu não posso me comprometer, acabei nem fazendo isso. Não levo para passear, não mostro. Para quê? Pro bem, para que não aconteça que fuja um dia, que não aconteça que seja envenenado, né? E às vezes Deus também faz isso conosco. Deus nos dá também, às vezes Deus mantém a nossa vida, cura da nossa vida de um jeito até mais firme. E tenta nos colocar então num caminho um pouco diferente, né? Que seja sempre melhor para nós. Então essa época que a gente está vivendo é sim diferente. Talvez Deus disse, vocês estavam indo longe demais, vocês estavam indo muito longe de mim, é preciso parar um pouco. Deus deu uma trancada na gente, né? Assim como um animal que às vezes foge, e a gente sabe que isso no fim não vai resultar em coisa boa. A gente dá uma trancada nele, a gente segura ele em casa, e meio que a força, né? Então, acho que Deus também, de certa forma, está nos dando um recado. Eu vou dar uma parada em vocês, porque vocês estavam indo longe demais. Então que a gente também possa pensar que Deus também cuida da gente de uma maneira bem particular. E às vezes até nos encaixa, né? Cada um no seu lugar. A gente tem que tirar o melhor disso. Em vez da gente reclamar muito, né? Mas a gente pode pensar também, talvez Deus está fazendo para o nosso bem. Talvez o caminho que a gente estava andando ia nos resultar em morte. Ia nos resultar em muita dor e sofrimento. Tudo é válido e Deus cura da nossa vida. Certo? Então vamos refletir sobre isso. Ele é o bom pastor e o bom pastor cuida das ovelhas e faz o que é necessário, não o que elas querem, né? Se a gente entender também por esse lado, vai ser mais fácil passar por tudo isso. Porque se a gente ficar revoltado também, só vai nos piorar ainda mais a saúde, com estresse e outras coisas mais. Certo? Vamos cantar o hino, vamos nós trabalhar e depois fazer a nossa oração. Vamos ter também os nossos avisos e depois a oração final. Cantar o hino, vamos nós trabalhar. Somos servos de Deus, nosso mestre, seguir no caminho dos céus e no seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenar, no amor com fervor, a servir a Jesus com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos de peça levar. Só na cruz o Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação do seu sangue nos dá. No amor com fervor, a servir a Jesus com firmeza e fé e com oração,
pois Jesus salvação graciosa nos dá. O amor com fervor a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Nós temos agora os avisos. No momento eu estou gravando aqui e não recebi ainda a carta do nosso sínodo quanto às atividades das paróquias e qual é a recomendação sinodal. Até ontem, dia 12, a recomendação era que a gente mantivesse as atividades online. Então aguardamos novas recomendações para as nossas paróquias. Mas o Leneu compartilhou comigo ontem à noite uma carta da Lelute Nacional, né? Então, falando dos seminários sinodais e a instrução da Lelute Nacional quanto a esses encontros, né? Então, eu vou ler essa carta e depois eu vou postar também no grupo da Legião. Então, para todos os irmãos e irmãs legionários, né? Assuntos seminários sinodais da Lelute e outros. Então, uma carta da Lelute Nacional. Caros irmãos legionários, saúdo na paz de Cristo. Esta carta tem o objetivo de levar a todos algumas manifestações e posições nesse tempo de pandemia. Fizemos uma espécie de reunião online, via e-mail, entre os membros da diretoria nacional da Lelute. Todos se manifestaram pelo e-mail, primeiramente sobre os seminários sinodais da Lelute. O coordenador sinodal do Sínodo Planalto Rio-Grandense, senhor Roberto Weber, encaminhou a manifestação do sínodo que sugere o cancelamento dos seminários sinodais da Lelute em 2020. É do conhecimento de todos que a SLB continua recomendando a não realização de reuniões, encontros presenciais e outros agrupamentos, haja visto as normas governamentais de todos os níveis exigirem distanciamentos. A curva de infecção ainda está em ascensão e já estamos em julho. Não haveria tempo para os preparativos e organização se houvesse liberações em agosto. Em razão da situação como um todo, os membros da diretoria nacional da Lelute assim se manifestaram em pesquisa por e-mail. Pelo cancelamento dos seminários, pastor Carlos Deghe, que é o coordenador nacional, pastor Gilmar, Ingo, Walter, Victor, Leandro e Walter. Com o posicionamento de que é cedo ainda para decidir, seu Lírio Steiner. E também com o posicionamento da coordenação decidir com o seu sínodo. Cada sínodo decide. Márcio Manke. Então a maioria decidiu pelos cancelamentos a nível nacional. Então, considerando o exposto, essa presidência vem recomendar o cancelamento dos seminários sinodais em 2020. Outro sim, sugiro que os legionários sejam porta-vozes e sirvam de exemplo no sentido da obediência às normas expedidas pelas autoridades e SLB para a proteção higiênica com álcool gel, uso de máscaras, não agrupamento de pessoas e manter os distanciamentos. Fraternalmente, pastor Ingo Bartz Strochen. Então, esse é o posicionamento da Lelute Nacional sobre os cancelamentos dos seminários. Nosso seminário seria no dia 26 de setembro. Até ontem à noite, conversando com o Leneu, vi que nós tínhamos um erro. Ele estava colocado no calendário para o dia 19, mas esse erro então já foi corrigido. Não vai ter então dia 26 de setembro o Seminário do Homem Luterano aqui no nosso sínodo. Outros avisos, eu peço que vocês fiquem então atentos no WhatsApp da comunidade. Tá? Vamos fazer a nossa oração final, também pedir que Deus esteja conosco, nos guardando, amparando também nossa família e todos à nossa volta. Oremos. Senhor nosso Deus, cuida de cada um de nós, nos guarda sempre na palma da Tua mão, nos dê uma abençoada semana de trabalho, também um tempo de reflexão, mais um momento para pensarmos sobre como Tu estás conduzindo a nossa vida e de confiarmos que essa condução é o melhor para nós. Bondoso Deus e Pai, também Te pedimos, olha por nossa casa, nosso lar, nossa família, nossos filhos, netos, que Tu possas estar também ali guardando e amparando
todos os que queremos bem. Olha por nossa comunidade, por nossos grupos de Lelute em todo o Brasil e os guarda na palma da tua mão. Isso é o que pedimos em nome de Jesus Cristo, quando juntos oramos como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim Deus nos abençoe e guarde. Fiquem com Deus, uma boa noite de descanso, se esquentem como der, e espero que a gente volte logo a se encontrar presencialmente. Um abraço.